Bom, então, boa noite, né, todo mundo. Na aula passada, a gente parou nesse exercício aqui, né, que era referente, então, a criar aí um script que apresentasse um menu, né, para a gente. Esse menu, ele tinha que ser, esse banner, né, desse menu, ele tinha que ser destacado. E esse script, ele tinha que ser encerrado, então, né, ou pressionando a tecla, a combinação de tecla, né, Ctrl C, ou digitando a opção 0, tá? Esse menu, ele sempre tinha que aparecer no topo da tela, né? E, e aí a gente tem a opção de ou passar a opção do menu já na chamada do script, ou então executar o script e aí ele apresentar as opções para a gente e a gente interagir com esse menu, né? Mais o que aqui? E aí ele tinha que fazer essa validação, né? Se existia argumento depois da chamada do script, né? Para tratar isso direitinho, né? Para não ficar exibindo erro na tela nem nada, tá? E aí ele era composto então por três opções, né? Então a primeira opção, né? O cara digitando um lá no menu, ele exibia as informações de hardware, né? Então assim, informação sobre memória, né? Informação sobre disco, CPU, eu deixei isso aberto, né, para a galera colocar o que julgar necessário ou o que achar mais fácil, beleza? E a opção 2 era a informação do sistema. Aí era hostname, né, tempo que o sistema estava de pé, nome do sistema operacional, versão do kernel, se fosse o caso, né, entrar lá quantidade de pacotes instalados, arquitetura, enfim, dava para usar a imaginação nisso aí, tá? A opção 0, né, aí era para sair do sistema mesmo, e caso nenhuma dessas opções fosse correspondidas, né, era para exibir lá uma mensagem de erro e reexibir o menu. A dúvida é, quem fez? Bom, então beleza. Então eu vou eu vou abrir aqui o meu script, tá? Para a gente acompanhar junto aqui a maneira que eu fiz. E aí, qualquer dúvida, eu peço que já coloquem aqui então no chat, tá? Que aí a gente vai esclarecendo isso aqui. Bom, então, esse aí é meu script, tá? É, ele já em execução, né? Se eu digitar aqui a opção um, né? Ele vai me exibir aqui algumas coisas sobre o meu hardware, né? Então a memória, o processador, o modelo do disco ali, e ele fica aguardando eu pressionar alguma tecla para ele voltar para o menu, né? O menu está sempre sendo exibido no topo do terminal, né? Igual eu comentei. A opção número 2 aqui, ele me mostra então algumas coisas relacionadas à minha máquina, né? Então o nome, o hostname, o tempo que a máquina tá, que o sistema está ativo, né? Qual sistema operacional que eu estou usando e a versão do meu kernel, tá? Se eu colocar uma outra opção, ele fala que a opção está inválida e retorna pro pro menu, tá? E a zero eu saio, beleza? Respeitando aquela ideia, né? Eu chamando o script e passando uma opção, ele já executa aqui para mim direto o que eu pedi, tá? E aí volta para o menu, igual tá descrito lá no texto. Tranquilo? Bom, então beleza. Então o que que eu vou fazer? Vou explicar aqui, né, o que que eu fiz e, e aí vocês vejam aí também se estão de acordo com a minha explicação ou se sugerem de alguma outra forma, tá? Lembrando que, né, como isso aqui é uma programação, existem várias formas de serem feitas, beleza? Eu vou abrir aqui o script.
para a gente já ter uma noção aqui de como aconteceu a mágica, né? Então, beleza. De acordo com a aula passada, né, eu usei alguns recursos, tá? Que me permitem, então, fazer algo que pedi aqui no nosso script, tá? Então, a primeira coisa, né, era um trap, certo? Dava um clear e um exit, tá? Caso eu pressionasse o Ctrl C. Beleza? Isso aí a gente viu na aula passada, que o comando trap ele fica aguardando, né, algum sinal para o script. Caso esse sinal aconteça, ele executa o comando, tá? Então, primeiro, o que ele faz? Ele executa o comando clear, né, e independente do resultado do comando clear, ele sai da aplicação, tá? O ponto e vírgula que a gente já viu, quando a gente junta dois comandos, o ponto e vírgula ele ignora o modo que ocorreu aí a finalização do comando anterior e executa o próximo comando, tá? E o Ctrl C, né, ele envia o sinal 2, né, para aplicação, beleza? Aí eu criei uma variável que chama número de argumento, né, e passo para ela aquela variável built-in do shell, né, que passa então para ele a quantidade de argumento que o usuário passou na frente da chamada do script, beleza? E uma outra variável chamada OP, né, definida aqui como -1, tá? Aí vocês vão entender o porquê disso lá na frente. Aí eu fiz um while true, né? Esse while ele vai ficar infinito. E nele coloquei aqui então para exibir o menu, né? Aquele menuzão lá, ele tá em negrito. E naquela coloração, né? Graças aos caracteres de escape que eu mostrei na aula passada, beleza? E dou um eco aqui para exibir as opções, né? Então, o 1 para informação de hardware, o 2 para informação do sistema e o 0 para sair, né? Lembrando, como eu estou usando o eco "-e", né, ele me permite utilizar os caracteres de escape, né? Então, num eco só, eu já exibi as 3 linhas, né? Com a opção aqui do contra barra N, né? Para sempre estar saltando uma linha, tá? Isso aí economiza tempo, né? E espaço aqui na nossa codificação. Beleza? Aqui embaixo, eu verifico se o número de argumento aqui em cima, tá? Se ele é igual a 0. Se ele for igual a 0, né? Significa que o usuário ele não passou ninguém como parâmetro lá na chamada do script, né? Se ele for a 0, então a gente vai aguardar o usuário entrar com uma opção, né? Entrar com um valor lá para uma opção, tá? Caso contrário, essa opção, né? A variável OP, ela vai receber o argumento 1. Então, não importa se o usuário entrou com 15 argumentos, eu vou pegar sempre o primeiro argumento ali e vou passar para essa variável opção, tá? Em seguida, eu zero o número de argumentos, tá? Porque na segunda vez, né, que esse script rodar, ele vai ter que pedir agora a leitura da opção, tá? E ele já cai aqui, então, na questão da estrutura de seleção, né? Que ele vai ver qual que é a variável da opção aqui, o que o usuário ou passou na frente da chamada do script, ou o que ele entrou interagindo com o nosso script, tá? Se o que ele digitou for 1, né, ele dá um clear na tela, né? Então, por isso que todas as respostas, o menu sempre está exibindo no topo da tela, porque a gente usa esse clear, tá? Ele sempre vai limpando a tela. Então, ele dá um clear, né? E aí ele entra informando as informações, né? Colocando as informações na tela para a gente. Então, a memória, né? 1/t é para a gente fazer aquela tabulação, né? Para a gente dar um espaço de tab de uma palavra para outra, né? Então, ele mostra aqui para mim o free, né? Pega a quantidade da memória que eu tenho aqui no meu sistema operacional. Dou um AWK2, né? O print 2, a gente viu um tiquinho do AWK lá para trás, quando a gente estava falando de filtragem de texto, né? E pego a última linha,
tá? E aí ele traz para mim, né, o montante ali de memória, tá? Deu um grep lá no /proc /cpu_info, né, em model name, tá? E peguei a segunda coluna lá. Deu um unique aqui, porque caso o processador ele tenha vários cores, né, para ele não ficar repetindo isso, então ele junta tudo numa linha só, tá? E no disco, né, eu dei uma opção aqui de fdisk-l, pegando o modelo, né, dos discos, tá? Nesse caso aqui eu só tenho um, então ele vai me trazer só um disco, beleza? E aqui, esse pressionar qualquer tecla aqui, eu vou explicar o porquê direitinho disso aqui. Já é conteúdo dessa aula, tá? Da mesma forma, né? Na opção 2, né, eu limpo a tela também. Esse source aqui a gente vai ver hoje na aula também, tá? Então perceba que aqui embaixo já existe uma variável que em lugar nenhum aqui do nosso sistema eu utilizei, tá certo? E ela também, né? Ela não é uma variável global, tá bom? E eu vou explicar de onde que eu peguei isso aqui, tá? De resto é o que a gente já está acostumado, né? Então eu li, né, o etc hostname, tá? E o uptime-p, que ele mostra exatamente ali o tempo que o sistema está up, tá certo? A versão do nosso kernel, né? O name-r, a gente já viu isso também. E fiquei aguardando o usuário pressionar uma tecla também. Caso ele execute, né, selecione a opção 0, eu só escrevo saindo, tá? Esse sleep eu vou mostrar o que que é, limpo a tela novamente e saio da aplicação. E por fim, só exibo aqui então uma mensagem inválida e termina o nosso script. Beleza, galera? Alguma dúvida até aí? Bom, primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é o comando sleep, né? A gente tem esse comando sleep lá no nosso script, tá? E o que que ele faz? Ele nada mais é que ele apresenta um delay na execução do nosso script, tá? Então, a sintaxe dele é bem simples, né? É sleep e a quantidade de segundos. E o que que ele faz? Ele simplesmente para, ele aguarda, tá? Enquanto não der essa quantidade de segundos que você estipulou ali, ele não continua a executar o restante das instruções, tá? Então, como é que eu faço? Onde que eu apliquei isso? Onde eu queria exibir uma coisa na tela, tá? Um tempo suficiente para o usuário ler e saísse automaticamente. Então, quando eu escrevi ali saindo, deixa eu voltar aqui para a VM de novo. Quando eu escrevi aqui, né, por exemplo, aqui, ó, saindo, ele espera 2 segundos, que é um tempo suficiente ali para o usuário ler, né? E simplesmente encerra a aplicação, tá? Então veja bem, no 0 ele exibe o saindo e eu não faço mais nada, ele encerra o script, beleza? Então o sleep basicamente ele faz isso, tá? Independente se for 30 segundos, né, 360 segundos, não importa. A funcionalidade dele é só apresentar esse delay no script para a gente, beleza? E aí para mostrar alguma informação ali na tela e acabou, tá? Aí sim, né, que é uma parte interessante aqui do nosso script, que é um pouco mais sobre o comando read, né? Então a gente, até o momento, a gente sabe que o read, ele lê uma informação imputada ali pelo teclado, né? Então o usuário vai, digita alguma coisa, dá Enter, essa cadeia de informação, né? O comando read, ele pega aquilo e armazena numa variável, né? Ou imprime isso na tela, enfim, ele manipula essa entrada, tá? Só que aqui, no nosso script, o que que a gente faz, né? Com a opção "-p", tá? Ele exibe uma informação na tela, tá? E de modo que a gente não precise, né, utilizar o comando echo, tá? Então a gente vai ver uma outra maneira
de atribuir variável sem a gente usar aquela casadinha, né? Echo alguma coisa, read variável, né? Pelo próprio read a gente já consegue fazer isso tudo de uma vez, tá? Então, por exemplo, seria algo como... O que acontece? Né? Eu estava falando lá, utilizando o comando read-p, né? O comando read-p, ele permite que a gente exiba um texto, tá? E ao mesmo tempo, pegue a informação que vai ser imputada pelo usuário e anexe a variável já passada na frente, né? Então, por exemplo, aqui foi o comando read-p, tá? Eu podia trocar isso aqui, por exemplo, deixa eu até trocar aqui. Botar assim, ó, informe um valor para var, por exemplo, né? E na frente passa o nome da variável, tá? Então, ele fica guardando o nome da variável, um valor para a variável, né? Então, se eu colocar qualquer valor aqui, ele vai imprimir para mim depois, porque, né, logo em seguida aqui, eu estou já passando um outro comando, né, para imprimir essa variável, tá? Que foi recebida ali. Então, assim, isso aí já vai economizar bastante linhas do nosso script, dos próximos scripts, beleza? Só para ficar ligeiro aí nesse outro recurso. O que mais tem de opção? Tá? Com a opção "-n", eu faço uma coisa diferente. Né? Vamos fazer um negócio aqui. Eu vou usar essa mesma linha aqui. Tá? Com a opção "-n", vou ter que passar diferente. "-n2". Por exemplo, ele vai me permitir capturar, nesse caso aqui, 2 caracteres apenas. Então, por exemplo, no exemplo de cima, eu passei uma cadeia de caracteres aqui e ele foi aceitando, né? Então, eu poderia digitar aqui várias vezes, tá? Nessa opção aqui, o que vai acontecer? Eu vou digitar uma vez, 2 vezes. Pronto. Ele já pulou, tá? Aqui na frente, ele só imprimiu para mim. Beleza? Ele limita, então, para a gente, né, a quantidade de caracteres a ser imputado, tá? E para completar o nosso o exemplo lá do nosso script, né, tem a opção "-s". E o que essa opção faz? No caso aqui do nosso Linux Mint, quando a gente tenta executar um comando como sudo e ele pede a senha, quando a gente digita a senha, ele coloca um monte de asterisco, né? Mas normalmente não se exibe nada, tá? Então é exatamente isso que a opção "-s" faz. Ela suprime essa leitura. Então, olha só. Sem o "-s", se eu digitar aqui o valor, ele vai aparecer ali para mim, né? Que eu estou digitando. Com o "-s", eu vou digitar e ele não vai aparecer, tá? Então, ó, 1, 2, olha lá. Apareceu só o valor, né, do eco aqui da frente, tá? Então, beleza. Então, eu falei aqui do read, né? E aí, o que eu vou mostrar aqui? Qual que foi a pegada lá do exercício, né? O que eu fiz, então? Né? Eu coloquei um read aqui, "-p", tá? Coloquei o "-n1", porque eu só estava esperando uma tecla apenas, tá? Fosse capturada, e o "-s", beleza? E aí, eu passei, né? Pressione qualquer tecla, né? Para continuar, tá? Feito isso, ele ficou aguardando. Então, qualquer tecla que eu digitasse, pronto, ele já capturava isso e não fazia nada. Beleza? E aí, deixa eu voltar aqui então pro meu slide, porque agora a gente já
viu as principais diferenças, então, que a gente tinha, né? As novidades que a gente tinha naquele script, tá? E aí a gente vai entrar num novo assunto bacana aqui, né? Interessante para essa aula, que é trabalhar com funções, tá? Então, até o momento, a gente estava fazendo tudo assim, estruturado, né? Então, uma instrução debaixo da outra, né? E à medida que uma instrução era executada, ele passava para a linha de baixo, passava para a linha de baixo, passava para a linha de baixo, e o script era lido ali, então, do começo ao fim, tá? E aí a gente entra num princípio aqui de programação, né? De boas práticas de programação, que é a utilização de função. Para quê? Para a gente poder evitar repetição de código, né? Então, vamos supor, você quer fazer uma determinada funcionalidade, né? E aí você escreve um bloco de instrução para essa funcionalidade. Mas aí passa, sei lá, passa umas 30 linhas do seu código, você tem que executar essa funcionalidade de novo. Então você vai copiar isso e jogar lá embaixo? Não, você vai criar uma função que execute essa funcionalidade que você quer e depois você só vai chamar essa função onde você quiser, tá? Então veja bem, vamos criar um script aqui chamado função.sh. Perceba então que quando eu coloquei aqui a chave, né, ele já mudou aqui a sintaxe, tá? E aí a gente vai colocar aqui uma saudação qualquer, tá? Então nada mais é que um eco, né, que a gente já pegou a manha aí, né? Então beleza. Então basicamente esse vai ser o nosso script, tá? Aqui, né, eu defino então a minha função, né? O que vai ter nessa função, tá? E aqui embaixo eu simplesmente chamo a minha função, beleza? E vamos executar isso aqui para ver o que sai, né? Então beleza. Ele simplesmente, né, executou aqui para gente, tudo certo, tranquilo, tá? Só que aí, vamos ver uma coisa aqui. E se eu quisesse fazer o seguinte? Então, beleza. O que esse script aqui ele vai fazer, né? Ele vai verificar se o usuário que executou esse script, né, foi o meu usuário, Alexandre, tá? Que tem o ID 1000, tá? Se esse, deixa eu mudar aqui. Se esse usuário for eu, né, ele vai exibir pela segunda vez aqui a saudação, tá? Caso contrário, ele vai exibir uma vez só e vai sair, tá? O que eu quis mostrar aqui, né? Se a gente tivesse utilizado só esse bloco aqui, sem uma função, tá? A gente ia ter que exibir ele aqui uma vez e aqui embaixo ter que copiar e colar isso aqui de novo. Beleza? Vamos ver se funciona? Agora sim, né? Então ele exibiu a primeira vez e exibiu a segunda vez aqui embaixo, tá? Se executasse com outra pessoa, ele exibia uma vez só. Tranquilo? Então, assim, para mostrar que a gente pode fazer uma série de comandos ali, tá? Para reaproveitar esse bloco no restante do nosso script. Tranquilo? E aí, né? Deixa eu voltar aqui para o slide. Existem, assim como num script como um todo, né? As funções ela têm suas particularidades também, tá? Então a gente pode passar parâmetros, né, para uma função, tá? Então, por exemplo, voltar aqui no cadê?
voltar aqui no nosso script. Eu vou mexer um pouquinho aqui. Tirar isso tudo aqui. E vou fazer o seguinte. Fazer isso aqui, ó. Tá? Então vamos ver aqui se vai dar certo. E beleza, tá? Então ele pegou ali, né, a variável que eu preenchi, né, com o meu nome, passou ela lá para a chamada da função, né, e a função utilizou ali então a variável que eu passei, tá? Obedecendo aquela mesma ideia do script, tá? Então, ao invés de ser só ali o dólar, né, e o 1 que a gente usa no script, é o dólar, né, entre chaves e o 1 que é o primeiro parâmetro. Tranquilo? Bom, e aí então a gente pula aqui então para outra coisa que é interessante. Ah, e isso aqui era uma coisa que tinha lá no nosso script também, que é o comando source, né? O comando source, o que que ele faz? Ele permite ler um arquivo, tá? Ele vai ler as informações desse arquivo. Se for um arquivo, né, com instruções em shell, ele vai executar isso, tá? Mas o uso dele foi interessante porque ele me permitiu utilizar umas variáveis que estavam em algum lugar do sistema, tá? Então, olha só, vamos ver um negócio aqui. Ó, não existe a variável name, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui o nosso exercício e a gente vai ver qual foi o arquivo que eu consultei, né, com aquele source lá. Cadê? Aqui embaixo, né? Cadê? Ah lá, barra etc barra os release. Então vamos dar uma olhada nele lá. Só um cat, né? A gente já conhece esse comando. Barra os traço release. Aí eu pergunto vocês o seguinte: o que que parece esse arquivo aqui? Qual sintaxe que é essa aqui? A gente já tem visto isso aqui, né, nas últimas aulas. Mas pensa aí, bate o olho aí nesse arquivo, parece o quê? Bom, esse arquivo aqui, ele parece, né, um monte de variável aqui sendo atribuída, concorda? Então, tipo assim, Linux Mint, entra aqui na variável name, certo? 20.1 Ulissa, né? Entra aqui na variável versão, não parece ser isso? Então, quando a gente dá o comando source, tá? Ele permite que a gente leia isso aqui. Se o bash, né, o shell, conseguir interpretar isso, tá? A gente consegue usar isso no nosso script, tá? Então, por exemplo, se eu der um source aqui, lembrando, né? Deixa eu só voltar aqui, porque eu dei o echo name aqui, tá vazio, né? Se eu der um source aqui em barra etc barra os release e der um echo name agora, olha só. Isso aí nos abre um leque de opções, tá? Por quê? A gente pode ter um arquivo só com variável, a gente pode ter um arquivo só com funções, né? Informações mais sensíveis,
né, que isso talvez não seja interessante para o usuário ver, tá? A gente pode deixar isso escondido, né, num outro arquivo, tá? Então, assim, a nossa cabeça já começa a borbulhar de ideia aí para a gente fazer, tá? Então, como eu dei um source nisso aqui, eu consigo manipular agora todas essas variáveis aqui, tá? Então, ecoversion, por exemplo, né? Tá ali, já apareceu para mim, tá? Aí eu consigo ir com todo mundo aqui, né? Deixa eu dar um menos E aqui para ficar mais interessante para gente. Ó, id like. Opa, faltou aqui, né? Botou tudo na frente aqui. Então vamos colocar desse jeito aqui. Pronto. Tá? Então, assim, de uma vez só a gente leu um monte de variável, né? Um monte de variáveis ali e deixou ela disponível para a gente, nesse caso aqui, nessa seção do shell, tá? Mas poderia ser também dentro de um script, tá? Que foi o que eu fiz lá no nosso script, na verdade. Tá certo? Então, assim, se a gente for olhar no slide aqui, eu fiz até uma ilustração aqui simples, mas que é o que acontece, tá? Que é basicamente isso aqui, né? A gente tem um script aqui principal, né? E aí, na hora que a gente dá um source num arquivo, tá? Ele vem aqui e busca todas essas informações e joga, anexa a esse arquivo de cá, tá? E aqui embaixo, se eu quiser chamar a função 1, que ela está definida aqui, tá? Eu consigo, né? Da mesma forma que echo variável que está aqui. Beleza? Isso aí vai ser uma mão na roda para o script de vocês, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Para onde que eu vou agora? Bom, e aí, né? A gente chega no nosso bom e tão temido exercício para essa aula, tá? Esse exercício, ele vai ser o mais casca grossa aqui, tá? Porque eu acho que terminando essa aula, a gente tá meio que apto já a desenvolver scripts, beleza? E aí na próxima aula eu já trago outros comandos, tá? Que a gente pode embutir em novos scripts, tranquilo? Então vamos lá. Qual que é o nosso exercício, tá? Eu quero que vocês criem um script que ele vai realizar um CRUD. Alguém aí tem dúvida do que é CRUD? Tranquilo, galera? CRUD? Ah, moleque, isso aí. Create, read, update e delete, tá? Que são as operações mais tranquilas aí de um banco de dados, né? Então, o que a gente vai fazer nada mais tá? Que um banco de dados em arquivo, tá? E aí, qual que é a ideia? A gente vai exibir um menu normalmente, tá? Vai ser um cadastro de dados pessoais, então vai ser um cadastro de pessoas, tá? E aí a quantidade de valores fiquem à vontade, né? Isso aí eu vou fazer o mais simples possível, então tipo assim, uns 3 valores ali para mim já tá bom. E aí um valor que a gente vai usar é o CPF, tá? E aí para todo mundo tem que ter o CPF, tá? Que a gente vai usar ele como como é que chama, gente? Chave primária ali, tá? Que é ele que não pode repetir ali e ele vai ser utilizado como base para a gente verificar se existe se não existe, enfim, já estou dando dicas aí, né? Mas tá. Então, beleza. Esses dados vão ser persistidos, né, num arquivo chamado cadastro.db, beleza? E o script ele deve ter funções, tá? A gente já viu as funções hoje aqui na aula.
tá? Então, eu quero que cada opção dessa aqui que eu vou mostrar agora seja uma função, tá? Então, exibir o menu. Eu não quero o exibir menu embaixo aqui da codificação, tá? Vai ter uma função lá em cima com toda a especificação do menu e lá embaixo a gente só vai chamar ela, tá? Então, exibir menu, né? Sempre no topo da tela, do jeito que eu fiz, mostrei para vocês. Cadastrar, tá? Ele vai gravar todos esses dados, tá? Que vão ser inseridos aí pelo usuário, tá? Dentro desse arquivo, beleza? Só que na hora de gravar, ele tem que verificar se já existe o CPF gravado. E aí, se existir o CPF, ele tem que dar uma mensagem para o usuário falando, ó, o CPF já está cadastrado. Beleza? Segundo, consultar, né? Então, o menu, o cara vai selecionar lá a segunda opção, ou terceira, não sei, isso aí fica a critério de vocês. A opção lá, consultar, e ele vai entrar com o número de CPF, tá? E aí vocês vão olhar nesse arquivo se existe alguém com o nome CPF, com esse CPF. Se existir, imprime, tá, os dados dessa pessoa. Se não, exibe também a mensagem que não existe ninguém com esse CPF. Consultar todos, né? Aí esse é o mais fácil, né? Vai só exibir todo mundo que tem nesse arquivo, tá? O alterar, esse eu acho que é um dos que vai mais dar trabalho, tá? O usuário vai entrar com os dados, né, a serem alterados e a gente vai alterar lá, tá? Existe um meio da gente alterar só o dado que a gente quer, só que é mais enjoado, é um comando que eu não passei aqui, tá? É um comando relativamente complexo, então eu sugiro alterar a linha inteira, tá? Dado ali o nome do CPF, o número do CPF, né? Acha o cara no arquivo e altera ele ali, tá? E excluir, né? Aí excluir, alterar vai ficar mais ou menos na mesma complexidade aí, tá? Uma dica, não acabou ainda não, tem mais coisa, tá? Uma dica, usem um arquivo temporário, tá? Porque vocês vão estar manipulando ali informações o tempo todo. Então vocês vão precisar tirar a informação do lugar, passar para outro lugar e tal. Usem um arquivo temporário, beleza? Aí tem a segunda parte que fica mais interessante. Tem que ter uma função também chamada verificar credenciais. Por quê? Para o cara inserir alguém, alterar e deletar alguém, tá? Vai ser pedido um usuário e senha, tá? Esse usuário e senha, ele tem que estar definido, tá? Como variável, igual eu mostrei lá no OS Release. Vai ter lá, sei lá, nome fulano, senha fulano, num arquivo chamado cadastro.conf. E aí, sempre quando o usuário tentar verificar efetuar uma dessas ações, né? Criar, atualizar e deletar. Ele vai ter que digitar o usuário e senha dele. Tranquilo, galera? Esse usuário e senha é fake, tá? Então vai estar definido isso aí no arquivo, não tem nada relacionado com o usuário do sistema operacional. Alguma dúvida com relação a esse exercício? Aí beleza, aí assim, esse vai ser nosso penúltimo exercício. Por quê? Porque o próximo exercício que a gente fizer, eu quero que a gente faça algo que venha ter proveito para vocês, tá? E aí a minha ideia é fazer o nosso script de backup. Beleza? Eu vou trazer alguns comandos para a próxima aula, tá? E aí através desses comandos a gente vai possibilitar, né, fazer um script aí mais interessante, né, que a gente consiga entender aí a pegada de backup, tá? Criar de um lugar para o outro, tranquilo? E aí a gente fecha essa parte de script e aí a gente começa a parte de servidor mesmo, tá? Aí eu vou passar para vocês a instalação do Debian, tá? Para criar aí uma segunda máquina virtual, tá?
É uma coisa interessante, ver se a máquina de vocês vai aguentar. Mas eu acho que vai, porque o Debian ele vai ser muito levinho, tá? A gente não vai instalar nada, não vai ter interface gráfica, então acredito que 1 GB de memória aí já vai dar para suportar essa VM, tá? O negócio vai ser trabalhar com as duas juntas, porque aí a gente vai ter comunicação remota, né? Tem um monte de ideia maneira aí pra gente brincar ainda. Tranquilo, galera? Alguém tem alguma dúvida? Bom, galera, então essa foi a nossa aula de número 12, tá? Onde a gente aprendeu um pouco mais sobre o Shell Script, né, e as suas funcionalidades. E eu aguardo vocês, então, na próxima aula, tá? Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos. Eu vou deixar aqui a playlist e o vídeo anterior. E eu espero você na próxima aula, beleza? Valeu!